Shalom, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um culto online aqui da Aliança da Cidade Nova. Shalom, amados! Antes de qualquer coisa, curte aqui esse vídeo, já vai compartilhando para os amigos, para os familiares, para que todos venham a ser edificados com o culto de hoje, amém? E olha só a novidade que a gente está conseguindo fazer, Rebeca. Você que está nos assistindo, você pode estar batendo uma foto agora mesmo, postar nas suas redes sociais e colocar a hashtag AlevanCN em casa. E aí nós vamos conseguir visualizar a sua foto e repostar nas redes sociais da nossa igreja. Olha só que legal, Rebeca. Nossa, que bacana, né? E você também, que deseja ofertar ou pedir oração, aqui na descrição do link tem todas as informações de como você pode fazer isso. Então vamos passar aquelas informações bem legais para eles, Rebeca? Claro, a nossa igreja tem que estar por dentro de tudo. Exatamente. Vamos começar com Você Mulher. O Você Mulher está com uma programação imperdível, começando no dia 20 de fevereiro. A partir das 8 horas, vamos começar com uma série de entrevistas com o tema Cuidados do Lar, um tema muito pertinente para as mulheres, então não fique de fora. Não fique de fora também da oração da madrugada, que começa às 5 horas da manhã pelo aplicativo Zoom. Se você deseja entrar, é só falar com a Juliana ou com algum líder de célula ou com o seu próprio líder que você vai receber todas as informações, não é mesmo, Tássia? Exatamente. Os homens também estão fazendo a oração da madrugada. Você, homem que está nos assistindo, se você ainda não está participando, pode escrever aqui nos comentários que com certeza algum líder de célula vai estar contactando com você e lhe passando o link para você também tá participando. E olha só, a oração é dia de terça e quinta, às 5 horas da manhã, pelo aplicativo Meet. Se você ainda não tem, baixe já no seu celular e participe com eles. E é claro, né, Tássia, que as nossas crianças não podem ficar de fora. Exatamente. O Aliança TV Kids voltou, gente, voltou com tudo. A partir do dia 20, a partir das 17 horas, aqui no nosso canal, com um tema muito importante, não é mesmo, Tássia? Exatamente. Olha só o tema, vai ser um bate-papo com as crianças de como as crianças podem estar ajudando nesse período de pandemia, Rebeca. Nossa, eu quero ver qual é o papai e qual é a mamãe que vai perder essa live. E só enfatizando, gente, no dia 20 de fevereiro, às 17 horas, aqui no nosso canal. Não deixe sua criança de fora. Rebeca, você lembra da turma de Escola de Cultura da Igreja que teve recentemente os formados? Poxa, como não lembrar, foi algo maravilhoso. E a galera que ainda não participou, essa é a oportunidade de eles poderem se inscrever, não é verdade? Com certeza, não fique de fora. E olha só o valor de inscrição, querido. Qual é o valor, Rebeca? Gente, não paga nem 5x salada. É R$20. Não tem como ficar de fora, né, Rebeca? Não. Você pode estar procurando o Rodrigo, a Edeline ou a Juliana, que aí você pode se inscrever e participar. Com certeza. Também você pode participar da live do nosso Instagram, que está acontecendo dia de quarta e sexta-feira, a partir das 19h30. E de praxe o nosso culto de celebração, né, Rebeca? Às 18 horas, nesse mesmo canal. E também não fique de fora do culto de ensino, às terça-feira, a partir das 19h30, para você se aprofundar e também saber mais dos ensinamentos da palavra e também receber mais de Deus, não é mesmo, Tássia? É verdade. E para finalizar, queridos, Rebeca, você sabia que nós estamos com uma meta? Sério? Exatamente. Uma meta aqui no YouTube e também no Instagram. Nossa, conta aí qual é essa meta. Aqui no YouTube, nós temos a meta de 1.000 inscritos. Será que a gente consegue? Claro, vamos dobrar isso para 2.000 logo. No Instagram, 10 mil seguidores. Nossa, é muito pouco, gente, é muito pouco. Então, queridos, se você ainda não é inscrito, se inscreva, mande para os seus amigos para que eles também possam estar inscritos no nosso canal e receber as notificações. Amém? Vamos orar? Amém, gente. Vamos se entregar na presença de Deus, vamos fechar nossos olhos e agora, nesse momento, nós vamos iniciar a oração.
Pai Celestial, Deus, primeiramente eu quero te agradecer por mais um culto, Deus, e por mais uma oportunidade de estarmos aqui diante da tua presença, Pai. Desde já entrego esse culto nas tuas mãos, tudo que vai acontecer, o louvor, a palavra, Deus, e que a pessoa que está assistindo esse culto, Pai, venha ser edificada, Pai, venha ser transformada. E assim, Senhor, e assim transmitir, Pai, a tua mensagem, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém. E nesse momento, faça o seu momento de adoração e louvor ao Senhor. Glória a Deus. Amém. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória. As tribulações deste tempo
sua casa, declare: poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Declare mais forte: poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mesmo abalado seguirei, nas batalhas eu direi: tua graça bastará, tua graça bastará. Sobre fogo lutarei, e sozinho não estarei. Comigo tu irás, comigo tu irás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Onde fores eu irei, sempre em ti confiarei. Na frente vai, Senhor, na frente vai, Senhor. Tua voz me guiará e o teu nome vou levar. Eu sei, não falharás, eu sei, não falharás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Meu Deus não se abala. Esperarei.
se unirão. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça, olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. São em ti, Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, teu reino aqui. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça, olho para o alvo, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Seu trono, a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos, a boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Erga sua voz e cante. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos, a boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos, a boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Erga sua voz e cante. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos, a boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, teu reino aqui.
presença. Te encontrei me esperando, inesquecível. Sempre estás aqui, cuidando de mim. Ilumina o meu coração, como move as montanhas, mova o meu interior. Seguirei tua voz ao redor e olharei somente para ti, contemplando tuas maravilhas, teus passos seguirei. Nunca abandona os perdidos, com infinita graça tão inesquecível. Tu és sempre bom, tu és sempre bom. Ilumina o meu coração, como move as montanhas, mova o meu interior. Seguirei tua voz ao redor e olharei somente para ti, contemplando tuas maravilhas. Eu não temerei, confiarei, te seguirei, se move em mim, meu Deus, te adorarei. Deus, me apego a ti, rasgo meu coração, toma toda a direção, encontro explicar teu amor, ou decifrar tudo que és. Pois quando penso em tudo o que já fez por mim, sei que a tua graça guiará. Ilumina o meu coração, como move as montanhas, mova o meu interior. Seguirei tua voz ao redor e olharei somente para ti, contemplando tuas maravilhas. Eu não temerei, confiarei, seguirei, se move em mim, meu Deus, te adorarei. Deus, me apego a ti, rasgue o meu coração, toma toda a direção, teus passos seguirei. Shalom, queridos. Quero compartilhar com vocês nesta noite uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 17. Eu vou ler na minha Bíblia, que eu baixei um aplicativo da Bíblia de Israel, porque tem algumas palavras, a linguagem é a que mais se aproxime, assim a gente pode entender melhor aquilo que Deus quer falar para a gente. Em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20, diz assim, ó: Sendo Yeshua interrogado pelos parushim, que eram os fariseus, sobre quando viria o malchut do Eterno, que era o reino de Deus, respondeu a eles: o malchut do Eterno não vem com aparência exterior, nem dirão, ele está aqui ou ele está ali, pois o malchut do Eterno está dentro de vocês. Trazendo para o nosso contexto de princípio financeiro, bora contextualizar. Os fariseus questionaram Jesus, quando vai vir o reino? Quando que o reino irá vir? E ele simplesmente é muito objetivo. O reino de Deus, ele não é algo exterior. O reino de Deus, ele é interior. O reino de Deus, na verdade, ele já veio. Porque ele afirma, o reino de Deus está dentro de vocês. Pegando essa afirmativa que Jesus deu para os fariseus, o que a gente pode aprender?
todas as respostas que vocês precisam, seja para prosperar, e quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de várias áreas da vida, mas a gente vai agora se ater somente à área financeira. Todas as respostas que você precisa para prosperar financeiramente já está dentro de você. Por quê? O reino de Deus, a gente imagina, eu sempre explico isso, e é sempre bom a gente lembrar, o reino de Deus, ele é feito de amor, de paz, de justiça, o reino de Deus é feito de poder, o reino de Deus é feito de riquezas. Se tudo isso está dentro do reino de Deus, e Jesus fala que o reino de Deus está dentro da gente, por que a gente continua procurando respostas do lado de fora? Se a resposta já está do lado de dentro, Jesus fala, olha, vocês estão procurando uma aparência exterior, e a aparência do reino não é exterior, é interna. Jesus, ele quer simplesmente dizer, olha, para de procurar fora, está dentro. Tudo que você precisa já está dentro. E aí eu fiz uma pesquisa de uma palavrinha, recurso, para a gente entender melhor. Todos os recursos que a gente precisa para prosperar estão dentro de nós. E o que é recurso? São meios para vencer uma dificuldade. Novamente, recurso é um meio para vencer uma dificuldade. Se eu entendo que o meio para vencer a dificuldade está dentro de mim, o problema, a dificuldade, a crise, seja lá qual for o problema, por que eu não externo isso? É isso que Deus quer mostrar para a gente. Olha, o problema que tu está passando agora, financeiro, os questionamentos que tu está fazendo agora na tua vida, da tua área financeira, da tua família que tu está vendo que está passando por alguma dificuldade, não está do lado de fora. Aí a gente volta lá para Abraão, quando Deus fala assim, olha, teus pés e as tuas mãos. Deus, ele simplesmente está falando a Abraão, não é o lugar, não são as pessoas, não é o ambiente, não é a política, não é a economia, não é nada disso. São as tuas mãos e os teus pés. Infelizmente as pessoas, elas perecem, porque elas não aceitam aquilo que Deus já falou para elas. Porque conhecer, conhece. Todo mundo já leu a passagem da Bíblia que fala que Deus fala para Abraão, olha, onde tu colocar a planta dos teus pés, tuas mãos, vai prosperar, vai crescer, vai multiplicar, enfim. Não é uma questão de ouvir só, mas é uma questão de aceitar. Se você aceitar aquilo que Deus já disse a teu respeito, aquilo que Jesus já falou lá para os fariseus, o reino já está dentro de ti, você vai ver como essa crise vai passar. E o problema não é externo, o problema é interno. Deus, ele quer nos prosperar. Deus, ele quer nos dar riqueza. Deus, ele quer nos dar tesouros escondidos. Porém, a gente precisa primeiro aceitar aquilo que ele já falou a nosso respeito. Deus, ele quer que a gente aceite. Deus, ele quer que você aceite. É por isso que muita gente, e a gente entra num outro ponto rapidinho entre parênteses, não vai ser salvo. Porque não é uma questão de ouvir que é só eu aceitar Jesus que eu vou ser salvo, mas é porque não aceita. Acha que os milhares de pecados que estão dentro dela não vai salvá-la. Não, Jesus já morreu por você. É só uma questão de aceitar. A salvação está muito mais ligada à aceitação do que Cristo fez por nós, do que simplesmente eu, com meus próprios méritos, não querendo pecar, ser salvo. Porque não é por isso. Assim é na área financeira. É Ele que vai te dar tudo o que tu precisa. É Ele que vai providenciar tudo o que tu precisa. Aceita que é Ele que cuida de você. E agora, sei que você está vendo aqui na tela do seu computador, do seu telefone, seja da sua TV, está aí o QR Code, tá os dados bancários da nossa igreja, do nosso Pix, para você fazer a sua contribuição, você dar a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia, a sua semeadura. Para que você não dê desculpas para aquilo que Deus está te pedindo. O caráter de Deus, ele é doador. Então você tem que doar. Ah, Vitor, está falando isso só para que eu dê o meu dinheiro. Não. Deus, ele está fazendo isso. Deus, ele está falando isso para que a gente seja abençoado. Quem ganha muito mais somos nós que praticamos o caráter de Deus na nossa vida. Amém? E agora eu quero orar por você que está aí assistindo o culto de ensino, para você que está aí na sua casa, com a sua família, seja sozinho, no seu trabalho, em qualquer lugar. Quero orar para que Deus venha lhe abençoar, que Deus traga o entendimento.
de que você já tem tudo aquilo que você precisa para prosperar. Deus, eu te agradeço por essa pessoa que agora está do outro lado assistindo, pela vida dessa pessoa, Deus, dessa família que está assistindo agora este culto, Deus. Quero te pedir neste momento, Espírito Santo, pois Tu és o único que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Convence essa pessoa que tudo que ela precisa, Deus, tudo que ela necessita para vencer esse problema, essa crise, tudo aquilo que ela precisa para enfrentar essa dificuldade já está dentro dela, Deus. Ensina essa pessoa a externar esses recursos, Senhor. Ensina essa pessoa. E Deus, venha prosperar essa pessoa conforme os princípios praticados, porque a Tua palavra é fiel, porque Tu és fiel, Senhor. Nós cremos em tudo aquilo que Tu nos diz, tudo aquilo que Tu afirma sobre a nossa vida. E eu te agradeço, Deus. Multiplica, abençoa, guarda, prospera, Deus. Faz o milagre na vida dessa pessoa. Amém? Shalom, queridos. Paz de Deus para a sua vida. Boa noite para você que está nos acompanhando aqui na transmissão dessa celebração online. É muito bom ter você aqui conosco no nosso canal do YouTube, Alevan CN. Você também que sempre nos acompanha, interage conosco nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. É motivo de alegria muito grande ter você participando aqui conosco. Então você pode interagir com a gente durante essa ministração, aí na seção dos comentários, deixa aí o seu comentário, interaja conosco, nos abençoando e também sendo abençoado. Nós estamos numa série de mensagens chamada Janelas de Deus para a sua vida. Janelas de Deus para uma nova visão. Essa é a série de mensagens. Nós já tivemos 3 ministrações anteriormente. A primeira, abra as janelas dos sonhos de Deus. A segunda ministração, abra a janela de Deus para receber a visão. No domingo, abra a janela para Deus, para atitudes grandiosas. E a nossa ministração de hoje é: abra a janela de Deus para decisões corajosas. Então a nossa ministração de hoje tem muito a ver com coragem. Quando se fala em coragem na Bíblia, vem à mente alguns personagens, né? Sempre vem à mente, rápido assim, a coragem de Davi contra Golias, a coragem de Daniel na cova dos leões, a coragem dos amigos de Daniel também para enfrentar a fornalha ardente. E esse personagem de hoje, para mim, ele é muito especial. Ele está um pouquinho escondido ali no Novo Testamento, não se fala tanto dele, mas vamos falar um pouco sobre Caleb, um homem de muita coragem, um homem extraordinário e um grande conquistador. A palavra de Deus diz em 1 Reis 7,4: havia janelas dispostas de 3 em 3. Então, há muitas janelas para que nós possamos explorá-las. E, amados, todos nós gostamos muito de janelas, né? A palavra janela é uma palavra muito positiva, é uma palavra bonita. Nós gostamos de ter janelas nas nossas casas. As casas sem uma janela é uma casa feia, uma casa estranha, né? Nós gostamos muito de ter, porque ela ajuda a circular o ar, ela nos dá uma visão daquilo que está lá fora, nos dá uma perspectiva daquilo que está do lado de fora. Muitas vezes também, quando estamos na perspectiva de fora, ela nos dá uma visão daquilo que nós temos dentro, né? Ajuda a circular o ar. Eu lembro que na primeira ministração dessa série, o pastor falou sobre o sistema da Microsoft que se chama Windows, né? Window é uma palavra inglesa que significa janela. E quando você utiliza esse sistema, pelas janelas que o sistema lhe oferece, você tem uma infinidade de possibilidades. Ela lhe dá acesso a uma infinidade de coisas. Você pode assistir vídeos, você pode ter acesso a notícias, informações, música e etc, etc, etc. Então a janela, ela nos traz uma ideia de visão, de ar, de beleza, de possibilidade, de movimento e, por que não, até de saúde, né? Uma casa sem janelas, uma casa totalmente fechada, onde a luz do sol não entra, onde o ar não circula, não é um lugar muito saudável. Então, na vida cristã a gente também pode metaforizar isso, trazendo janelas para a nossa vida espiritual, para ampliar a nossa visão, para colocar a nossa vida em perspectiva.
Querido, nós quando construímos uma casa, nós logo planejamos aonde vão estar as janelas. Nós como construtores, nós pensamos em colocar em lugares estratégicos da nossa construção, da nossa edificação, janelas. E Deus, como grande construtor, como arquiteto do universo, Ele também coloca janelas na nossa vida. Ele coloca janelas em lugares específicos da nossa vida, e Ele, como Senhor do tempo, também abre janelas em momentos específicos da nossa vida. Então existem no reino espiritual também essas janelas. Gênesis capítulo 8, versículo 6, diz o seguinte, que no início, na ocasião lá do grande dilúvio, após 40 dias, passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Então, para que a vida pudesse recomeçar, para que o homem pudesse restabelecer a sua caminhada sobre a terra, Noé abriu uma janela. Lá na arca, Deus também havia ordenado a Noé para que ele colocasse uma janela. Então, o ano de 2020, ele foi um ano muito desafiador para todos nós e todos os setores da nossa sociedade. Foi desafiador demais. Mas também pela fé, nós podemos, nesse ano de 2021, já nesse mês de fevereiro, abrir uma nova janela de Deus, depois de tanta tempestade sobre as nossas vidas. Assim como Noé abriu aquela janela na arca após uma grande tempestade, após um grande dilúvio, nós também podemos abrir janelas novas da parte de Deus sobre as nossas vidas. Janelas são importantes, amados, para a nossa vida, para a nossa respiração e também para a renovação. E Deus tem janelas para uma nova estação na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus, que nessa noite, hoje, nesse dia, Deus tem uma nova janela para a sua vida. Então vamos pela fé abrir novas janelas nesse novo ano para ver esses sonhos, para gerar grandes atitudes e para tomar grandes decisões em nossas vidas. Ministração de hoje, repito, abra a janela de Deus para decisões corajosas. Então eu quero falar aqui sobre alguns pontos, mas antes, Agostinho de Hipona disse o seguinte: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Max Lucado também disse o seguinte: Jesus não limita o seu recrutamento aos corajosos, do ponto de vista humano. Os abatidos e cansados são os principais candidatos em sua agenda. Então, para abrir a janela de Deus, para as decisões corajosas, tenha as seguintes atitudes. Número 1, confie em Deus, mesmo diante dos enormes desafios. Repito, confie em Deus, mesmo diante dos enormes desafios. Amados, antes de falar sobre esse primeiro ponto, eu quero dar uma dica para você. Durante o seu TSD ou durante a sua leitura diária da Bíblia, leia 2 capítulos, Números capítulo 14 e também Josué capítulo 14. Essa ministração é baseada nesses 2 capítulos e eles estão intrinsecamente ligados, eles têm uma relação muito interessante, esses 2 capítulos, então eu recomendo essa leitura para você. Números 14, versículo de 6 até o 8 diz o seguinte: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e dará a nós. Para contextualizar esse momento na vida, na história do povo de Israel, o povo de Israel ainda estava peregrinando pelo deserto. Após 40 anos, o povo finalmente já estava de frente à terra prometida. E Moisés levanta no meio do povo 12 líderes, 12 príncipes dentre as tribos de Israel, para que esses homens pudessem espiar a terra. Querido, e quando nós falamos em espiar a terra, é literal, eles foram espionar mesmo a terra. Eles entraram secretamente na terra prometida para verificar e para fazer uma varredura, passar um scanner pela terra prometida e trazer um relatório. E após algum tempo, esses homens retornam perante Moisés, perante Arão e perante todo o povo de Israel. E esses homens trazem esse relatório. E eram 12 espias, porém,
10 desses espias trazem um relatório para Moisés muito negativo. Muito, muito, muito negativo. Foi tão negativo, eles disseram: olha, Moisés, essa terra é uma terra que consome os seus moradores. Nós somos como gafanhotos perante eles. É a terra dos Enaquins, terra de gigantes. Nessa terra, as fortificações, as muralhas são muito altas, são intransponíveis. Nós não vamos conseguir herdar essa terra. E foi tão forte esse relatório negativo, repito, que o povo chegou ao ponto de pensar, de cogitar entre eles, aí se levantou entre o povo o seguinte pensamento: vamos levantar entre nós aqui um outro líder, vamos levantar um general, um capitão, e vamos voltar para o Egito. Porém, no meio daqueles espias ali tinham 2 homens que confiavam plenamente em Deus. Eu quero te desafiar nessa noite: confia em Deus, mesmo diante de qualquer desafio. Josué e Calebe eram esses 2 espias. E Calebe diz: olha, a terra é excelente, e se o Senhor se agradar de nós, Ele vai fazer a gente entrar nessa terra. É uma terra onde mana leite e mel, e Ele dará a nós. Eu quero que você tome posse dessa palavra para a sua vida. Se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor se agradar de você, Ele vai nos fazer entrar numa terra boa, numa terra que mana leite e mel, numa terra que Ele já nos prometeu, e Ele vai nos dar essa terra. Então confie no Senhor, mesmo diante de qualquer desafio que você possa estar vivendo na sua vida. Todos nós estamos sendo desafiados em várias áreas, com toda essa situação que nós estamos vivendo, mas confia em Deus, e Ele vai abrir janelas na sua vida, janelas de oportunidade na sua vida, para que você entre numa terra boa que mana leite e mel. Então, Josué e Calebe, mesmo diante da negatividade de todos os outros 10 espias, eles decidiram confiar em Deus. Brotou no coração daqueles 2 homens uma fé sobrenatural. E a Bíblia nos fala sobre fé. Hebreus 11, versículo 1, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, amados, nós vemos que as circunstâncias para aqueles 12 espias era a mesma. Aquilo que os 10 espias do relatório negativo viram foram exatamente as mesmas coisas que esses 2 homens, Josué e Calebe, também viram. Eles viram exatamente as mesmas coisas. Porém, a fé, ela transforma a nossa visão para que nós possamos enxergar por essa janela de Deus as oportunidades e a perspectiva dos céus para a nossa vida. Essa janela de fé que Deus coloca diante de nós, ela permite que nós possamos enxergar através dela o propósito que Deus tem para nós, mesmo diante de qualquer desafio ou adversidade. Então, eu peço para você, eu desafio você nessa noite: olhe por essa janela de Deus. Você vai ver a perspectiva do Senhor para você, você vai ver o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família e para a sua igreja. O Salmo de número 18, versículos 29 até o 37, ele é extraordinário. Ele diz o seguinte: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Que você possa se apegar nessa palavra nessa noite. Diz mais: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Glória a Deus. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, a tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho para que
não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Glória a Deus por essa palavra, querido, que você possa tomar posse dessa palavra e seja vitorioso em nome de Jesus. A velocidade da nossa obediência sempre determinará a taxa da nossa aceleração. Ou seja, quanto mais rápido nós obedecermos, mais rápido nós estaremos dentro do centro da vontade e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Enquanto o povo de Israel queria voltar para o Egito, esses 10 espias falavam de uma forma negativa sobre a terra e tinham esquecido daquilo que Deus já tinha prometido. Josué e Caleb estavam ansiosos para entrar nessa terra e obedecer a palavra de Deus, que já dava ordem para o povo tomar posse daquela terra. Então, quanto mais rápido nós obedecermos, mais rápido nós seremos abençoados e mais rápido o Senhor vai agir a nosso favor. Por outro lado, queridos, quanto mais nós murmuramos, quanto mais nós reclamamos, quanto mais nós duvidamos, quanto mais incredulidade nós tivermos no nosso coração, a nossa bênção vai desacelerando, nós vamos nos afastando do propósito de Deus. Então, para abrir a janela de Deus para decisões corajosas, tenha a seguinte atitude, a número 2: transforme a realidade dos outros com a visão recebida de Deus. Transforme a realidade dos outros com a visão recebida de Deus. A palavra diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, nós estamos nesse mundo para fazermos diferença. Nós somos a diferença. Nós somos esse diferencial de Deus. Não porque naturalmente nós somos diferentes e especiais, mas porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, dentro de nós habita o próprio reino de Deus, e nós recebemos esse amor de Deus na nossa vida, para que nós possamos transformar o mundo através desse amor, para que nós possamos ser uma igreja relevante na nossa sociedade, porque o amor de Deus habita em nossos corações, e nós queremos compartilhar esse amor com o mundo. Ou seja, nós podemos, através da capacitação do Espírito Santo nas nossas vidas, transformar a realidade de outras pessoas. Jesus olhou para a multidão e ele viu uma multidão aflita, perdida, as pessoas perdidas, como ovelhas que não têm um pastor. A realidade não mudou, queridos, as pessoas continuam aflitas, as pessoas continuam perdidas, e nós, como igreja do Senhor, como aqueles que temos o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, um espírito de coragem, nós vamos transformar a realidade dos outros que estão ao nosso redor. Mas lembre-se, nós precisamos reforçar aquilo que é positivo. Os 10 espias viram a terra e eles focaram naquilo que é negativo, nas dificuldades, nos obstáculos. Mas Josué e Caleb não. Caleb reforçou aquilo que é positivo, quando ele toma a palavra e ele diz: não, nós vamos conquistar essa terra. Lá tem sim os gigantes, lá as cidades são fortificadas sim, as muralhas são altas, mas Deus é muito maior do que tudo isso. Deus está conosco. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo nessa pandemia, se de repente você está desempregado, ou se você não está conseguindo trabalhar, se o seu ramo de negócios teve que forçadamente fechar, ou se você está passando por alguma enfermidade, ou se tem alguém na sua família enfermo, querido, eu não sei qual é a dificuldade, mas lembre que o Senhor é contigo, lembre que existe uma palavra profética sobre a tua vida, lembra que o Senhor já liberou uma palavra sobre você, uma palavra de vitória, já foi liberada a nós, já foi liberada à igreja do Senhor. Então vamos lembrar disso, vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então reforce o positivo. Em Números capítulo 14, Caleb diz o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Querido, tenha coragem, não tenha medo daquilo que está se colocando diante de você, porque não vamos ser rebeldes contra o Senhor. A palavra diz: não tenha medo deles, e se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar na terra. Bill Johnson diz o seguinte:
Sempre que a paixão pelo prazer for maior que a paixão pelo propósito e responsabilidade, haverá desperdício de recursos. Então tenha muito cuidado, porque você acaba se tornando escravo das palavras que você libera. Então libere uma palavra de bênção. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 4, 29, ele diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, quando Paulo fala, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, muitas pessoas acabam simplificando isso e pensando, a palavra torpe é uma palavra de baixo calão, é um palavrão, né? Queridos, eu acho que esse conceito ele é muito mais amplo. A palavra torpe podemos considerar como qualquer palavra que seja contrária à palavra que já foi liberada por Deus. Uma palavra torpe é qualquer palavra que seja contrária ao reino de Deus, qualquer palavra que seja contrária à cultura dos céus, qualquer palavra que seja contrária ao propósito que Deus já liberou e já mostrou para cada um de nós. Qualquer palavra que se oponha àquilo que Deus diz é uma palavra torpe. Então, nós não podemos nos tornar escravos de palavras que liberamos, porque Deus já disse, vocês são mais que vencedores. Então, quando você libera essa palavra, eu sou mais que vencedor, você já está debaixo do propósito. Mas quando, por outro lado, você diz, eu não consigo vencer, eu não sou vencedor, eu sou um derrotado, você se torna escravo dessa palavra. Então, que saia da nossa boca palavras de bênção. Esse é um tempo em que a igreja do Senhor, que nós, eu, você, nós precisamos nos levantar com uma palavra de bênção, com uma palavra dos céus, com uma palavra boa, com uma boa nova. Queridos, nós somos aqui nessa terra embaixadores dessa palavra, de boas novas de salvação. E boa nova significa boa notícia. Se você abre o noticiário, não tem nenhuma notícia boa, mas nós nessa terra somos os responsáveis por levar boas notícias, de que Jesus está vivo, de que Ele é o Filho de Deus, de que Jesus morreu pelos nossos pecados, que há uma salvação e há um propósito eterno, no qual Ele morreu, pelo qual Ele morreu e pelo qual nós vivemos, em nome de Jesus. Para abrir, terceiro ponto, para abrir a janela de Deus para as decisões corajosas, tenha as seguintes atitudes. Número 3, desenvolva sua maturidade espiritual para desfrutar das conquistas. Agora nós já vamos para o capítulo 14 do livro de Josué. Como eu falei anteriormente, esses dois capítulos 14, tanto de Números quanto de Josué, eles têm uma ligação intrínseca, eles estão intrinsecamente ligados. E a palavra diz assim: por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, versículo 10, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Queridos, aqui já se passaram 45 anos. E Caleb já é um senhor de 85 anos de idade. Olha como Deus trabalha. Olha como Deus é o Senhor do tempo. E olha como Deus abre janelas em momentos estratégicos no tempo da nossa vida. Aqui nós podemos ver que 45 anos se passaram, e durante esses anos todos, o próprio Caleb passou por um processo. Amados, na nossa vida espiritual, nós precisamos passar por esse processo, para que a gente atinja a maturidade espiritual que Deus deseja, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. É necessário passarmos por um processo. Muitas vezes o processo é doloroso, em outros momentos o processo é repleto de alegria. Eu não sei em que momento do processo você se encontra hoje, mas é necessário que você passe por ele. Toda essa situação que nós estamos vivendo, toda essa situação que o mundo passa hoje, e que as igrejas ao redor do mundo passam, que a nossa igreja, a Aliança Evangélica da Cidade Nova, passa hoje, tudo isso é para o nosso
a amadurecimento, para que nós alcancemos a maturidade espiritual que Deus deseja. Então não reclame do seu processo, não murmure do seu processo, passe por ele, crendo que o Senhor é contigo e que tudo que está acontecendo é porque o Senhor está te aperfeiçoando. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo também fala que aquele que começou a boa obra, ele vai cumpri-la até o dia do nosso Senhor Jesus. Então, até o dia do Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, ou então, se o Senhor nos levar até lá, nós vamos estar nesse processo sim, e vamos estar felizes com o Senhor, porque Deus está adestrando as nossas mãos para a batalha. Amém? Amados, por falar em processo, esse processo ele envolve coragem. Nós precisamos ser corajosos, porque em muitos momentos da nossa vida, a nossa tendência como seres humanos intelectuais, dotados de intelecto, dotados de inteligência e de capacidade para resolução de problemas, nós queremos resolver a nossa vida, nós queremos resolver o nosso problema, mas nem sempre isso funciona. Existem situações e circunstâncias que nós não temos mais o que fazer, e nesse momento nós precisamos ter coragem para largar e entregar tudo na mão de Deus. O salmista também fala o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em muitos momentos da nossa vida, precisamos ser corajosos para fazer isso, para abrir mão de tudo e deixar Deus tomar o controle. Mas é exatamente isso que Deus quer. Ele definitivamente, Ele quer assumir o controle total e restrito das nossas vidas. Todos os grandes personagens da Bíblia, em algum momento, eles tiveram que corajosamente se render ao Senhor e se lançar nos seus braços de amor. Deus, Ele quer completamente abençoar a nossa vida, mas para isso nós precisamos entregar o nosso coração, os nossos recursos, tudo que nós temos para Ele. O nosso quarto ponto, para abrir a janela de Deus, para as decisões corajosas, tem as seguintes atitudes. Número 4, seja intencional na busca pelas promessas de Deus. Queridos, eu acho isso fantástico. Deus, Ele é tão bondoso, a graça de Deus é tão abundante, é tão incrível, que Deus Ele nos permite sermos intencionais. E quando nós falamos em ser intencional, isso é muito diferente de ser interesseiro. Quando o ser humano é interesseiro, ele busca os seus próprios interesses, como a própria palavra já sugere. Mas quando nós somos intencionais, nós estamos numa busca para alinhar os nossos propósitos com os propósitos de Deus. Nós estamos buscando uma sintonia entre aquilo que Deus deseja e aquilo que nós também desejamos. Então seja intencional na busca pelas promessas de Deus. Nós vemos aqui que Caleb foi intencional para alcançar a promessa de Deus para a sua vida, a promessa de uma terra boa, que emana leite e mel, e que o Senhor tinha prometido que ia dar. Números capítulo 14, versículo 9 diz o seguinte: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. 45 anos depois de Caleb trazer esse relatório perante Moisés e todo o povo de Israel e os outros 10 espias, ele está diante agora de Josué, e ele diz o seguinte: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Queridos, estamos falando de um homem de 85 anos de idade. Olha que incrível, que fantástico. E ele continua dizendo: dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como Ele prometeu. Nós vemos aqui, nas palavras de Caleb, a intenção do seu coração de alcançar aquilo que Deus já havia prometido, por ter a consciência de que depois que Deus faz uma promessa, se nós corremos atrás dessa promessa, se nós alinharmos os nossos propósitos, os nossos objetivos, à promessa de Deus, Deus é fiel para cumprir. Então que nessa noite você tenha esse alinhamento com os céus, você tenha esse alinhamento nessa região espiritual aonde Deus habita, para que você possa alcançar aquilo que Deus já prometeu para a sua vida. A palavra de Deus, Paulo aqui falando em Timóteo, lá no capítulo 1, 18 e 19, Paulo diz assim: Timóteo,
meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Interessante essa palavra, porque Paulo diz, você combata o bom combate. E combate significa expedição, campanha, serviço militar, guerra. Amados, se nós pudermos parafrasear esse versículo de 1 Timóteo 1, 18 e 19, seria assim: pegue suas palavras proféticas e participe de uma nobre campanha militar com elas. Encare-a como uma operação militar. Formule uma estratégia. E eu quero ministrar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Você já está debaixo de uma palavra profética. Essa igreja, esse ano de 2021, estamos debaixo de uma palavra profética. Creia nessa palavra profética. Então, pegue essa palavra e participe de uma campanha. Vá para a guerra com essa palavra. Tome posse, se agarre com essa palavra e vá para a luta. E Deus vai te dar a vitória. Você não vai naufragar na fé. A Bíblia diz, Paulo fala para Timóteo, alguns rejeitaram essa palavra e naufragaram na fé, mas você não vai naufragar, o seu barco não vai naufragar, você vai permanecer naufragando, você não vai permanecer naufragando, mas você vai permanecer navegando nas águas do Espírito Santo de Deus. Então, para nós termos essa palavra profética sobre a nossa vida, precisamos aceitá-la e nós precisamos combater esse bom combate. Para abrir a janela de Deus para as decisões corajosas, tenha as seguintes atitudes. Número 5, caminhe debaixo da bênção, proteção e direção da sua cobertura espiritual. Então nós vemos que 45 anos, Caleb, ele havia, diante de toda a negatividade dos outros 10 espias, ele e Josué se levantaram confiando nas promessas de Deus. Depois passaram-se 45 anos e ele chega diante de Josué intencionalmente dizendo que queria conquistar a terra que havia sido prometida a ele. E Caleb simplesmente não pega as suas armas debaixo do braço e vai conquistar a terra. Ele vai, mas ele vai caminhando debaixo de bênção, debaixo de proteção, debaixo de uma cobertura. Josué, capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte: então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Então, queridos, nós vemos que até Caleb, esse homem corajoso, ele foi conquistar a terra, mas ele foi debaixo de uma palavra profética, de uma palavra abençoadora, debaixo de uma palavra apostólica. Vai e conquista a terra. Josué podia inspirar e empoderar Caleb com coragem, porque o seu ministério foi marcado por essa capacitação concedida por Deus também. O próprio Josué havia sido investido de autoridade através da vida de Moisés. Lá em Josué 1,6, Deus fala para Josué o seguinte: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então, queridos, nós vamos conquistar essa terra, mas nós temos uma filiação espiritual. Nós estamos debaixo de uma cobertura. Esteja debaixo de cobertura. Uma coisa que eu já ouvi várias vezes o pastor Fred falando é que no reino de Deus não existe carreira solo. Ninguém consegue trabalhar sozinho. Infelizmente, eu já vi muitas pessoas dizendo: eu não estou debaixo de pastor nenhum. O único pastor ao qual eu me submeto é ao Senhor Jesus, porque Ele é o bom pastor. Sabe, amados, nós temos aprendido muito sobre honra. E nós estamos debaixo de uma cultura de honra. E nós vamos nos colocar debaixo da nossa filiação espiritual. Nós vamos nos colocar debaixo de uma palavra dos nossos líderes de obediência e de honra. Eu falei no começo dessa ministração que a obediência, ela acelera o nosso processo de conquista. Sinais da nossa filiação espiritual. O filho se parece com o pai. O filho tem uma relação duradoura com o pai. O filho confia em seu pai. O filho honra o seu pai. O filho intercede pelo seu pai. O filho se inspira no seu pai. O filho acredita
em seu pai. O filho experimenta da unção do pai. O filho recebe o envio do pai e o filho representa o pai. Então, queridos, que nós possamos entender isso, compreender isso e nos colocarmos debaixo de obediência à nossa liderança, de obediência aos nossos líderes, que não haja no nosso meio esses murmuradores, essas pessoas que, quando recebem uma ordem divina, vão começar a reclamar, vão começar a colocar dificuldades, que vão começar a tentar manipular os outros para também compartilhar da sua negatividade. Não que isso não haja no nosso meio, mas que todos nós possamos nos colocar debaixo da nossa liderança, dos nossos pastores, dos nossos líderes de célula, dos nossos líderes de ministério, em nome de Jesus. Inclusive, quero desafiar você que ainda não participou da nossa escola de cultura da igreja, participe. Logo no começo, nós temos um capítulo muito especial sobre honra, onde nós aprendemos sobre tudo isso. Então participe, não deixe de participar e aprender mais sobre isso. A vida flui pela honra e o nosso destino passa pela influência dos nossos líderes espirituais. Benny Lipster disse o seguinte: descansar na verdade de que Deus o chamou para ser filho, irá desligar a pressão de se autoafirmar. Você não precisa se autoafirmar, achar que vai resolver tudo sozinho, que vai vencer a guerra sozinho, mas você precisa estar debaixo de um discipulado, debaixo de uma cobertura espiritual. Para abrir as janelas de Deus, para as decisões corajosas, tem as seguintes atitudes, e essa é a número 6, para nós encerrarmos. Desfrute das bênçãos preparadas para aqueles que decidem agir com coragem em cada estação da vida. Então, queridos, o último passo: você já está debaixo de bênção, você já está debaixo de uma palavra profética, você já está debaixo de uma cobertura espiritual, você tem coragem, você crê no Senhor. Agora você vai desfrutar das bênçãos que Deus preparou para a sua vida. Você vai poder desfrutar de tudo aquilo que Deus te mostrou nessa janela de oportunidade, nessa janela de bênção, nessa janela que mostra a perspectiva do céu, a perspectiva de Deus, o olhar de Deus para a tua vida. A palavra de Deus em Josué capítulo 14, 13 e 15 diz assim: então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. O Senhor tem descanso, tem um lugar de descanso para mim e para você. Mas nós precisamos estar obedientes e atentos àquilo que Deus está nos mostrando através dessa janela. Querido, nessa noite Deus te convida a olhar por essa janela, para você olhar pelos olhos da sua fé aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E a palavra diz em 1 Coríntios 2, 9 e 10: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Salmo 27, 14 também diz o seguinte: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Seja corajoso, querido. Nós estamos vivendo um tempo de muitas incertezas, de muitas dúvidas. Estamos vivendo um tempo difícil, é verdade. Mas cremos que Deus está fazendo coisas incríveis, maravilhosas, extraordinárias para nós vivermos. Vamos nos manter firmes na promessa, não podemos esquecer do propósito, vamos nos firmar no propósito de Deus, porque nós vamos nesse ano de 2021 vivenciar coisas extraordinárias que nós nunca imaginamos, como a palavra diz, que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, que mente nenhuma pôde imaginar, porque a palavra diz que Ele preparou isso para aqueles que o amam, e Ele me ama, Ele te ama, Ele ama a sua igreja. Então se mantenha firme nesse propósito, se mantenha firme naquilo que Deus está ministrando ao seu coração. Tenha coragem, não tenha medo,
Não deixe que o medo, as palavras negativas, essas coisas venham se infiltrar em seu coração e roubar, e ser motivo para que Satanás venha roubar aquilo que Deus está ministrando na sua vida. Que em nome de Jesus, esse ano seja um ano de bênção para a sua vida, e eu creio que assim será. Queridos, gostaria de aproveitar esse momento, logo após essa ministração. Nós falamos tanto sobre coragem, né? Eu quero te desafiar a ter coragem, e te desafiar a ter coragem em um momento de intercessão, em oração. Nós temos sido desafiados diariamente por tudo que está acontecendo, mas vamos nos levantar, vamos levantar uma voz intercessória para que nós possamos ver toda essa situação sendo revertida. E eu quero te convidar a não somente ouvir essa oração, mas eu quero te convidar também a orar, a se levantar nesse momento com a sua própria intercessão, com a sua própria expressão de fé diante do Senhor. Quero desafiar a tua fé. Não uma fé natural, uma fé comum, mas quero desafiar você a ter aquela fé extraordinária, aquela fé sobrenatural, aquela fé que toca o coração de Deus. Então aí, aonde você está, na sua casa, eu creio que o Espírito Santo de Deus já está superabundando esse lugar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aí permeando cada cantinho da sua casa, do recinto onde você se encontra, aí com a sua família. Pegue seus familiares, pegue sua esposa, pegue seus filhos, deem as mãos. Você pode ficar de pé nesse momento, você pode também se ajoelhar, se você estiver sozinho no seu quarto, aonde quer que você esteja, qualquer canto dessa cidade ou desse país, aonde você estiver, se levante com a sua voz intercessória também. Vamos orar, vamos interceder, crendo que o Senhor vai fazer coisas grandes e que a mão de Deus já está se movendo em nosso favor. Então você já pode começar a orar, já feche seus olhos aí onde você está, comece já a expressar, a manifestar a sua fé diante do Senhor, diante da situação que você está vivendo, das circunstâncias que estão aí tomando conta da sua vida, mas que nesse momento você se levante já falando com Deus, intercedendo. Se você precisa interceder por alguém, interceda, que você se levante corajosamente, não tenha medo daquilo que está acontecendo, daquilo que está se levantando contra a sua vida. Demonstre a sua total e irrestrita confiança no Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, ore comigo aí, vá orando, vá falando com Deus, e Deus já está nesse momento abrindo as janelas dos céus sobre sua vida para te trazer uma nova perspectiva, uma nova visão do propósito que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos crer que o Senhor já está fazendo grandes milagres na nossa vida, na sua vida, na vida dessa igreja, na vida da nossa cidade, que o Senhor já está tirando a nossa cidade dessa situação em que ela se encontra, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos. Estamos diante da Tua presença, porque nós cremos que Tu és um Deus todo-poderoso. Nós cremos que para Ti, Senhor, não há nenhum impossível. Nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus ao qual nenhuma barreira, nenhuma muralha pode se sobrepor. Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas, e Tu tens o controle de tudo. Tu tens o controle do universo, Tu tens o controle de tudo que está acontecendo. Nas Tuas mãos, Senhor Deus, está a economia, a política, todos os setores da nossa sociedade. Nada escapa do Teu olhar, nenhum detalhe, Senhor, te passa despercebido, nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Senhor esteja consciente, sem que o Senhor consinta que isso aconteça. Pai querido, essa igreja Aliança Evangélica da Cidade Nova, ela está nas Tuas mãos, Senhor. E esse povo crê em Ti. Nós somos um povo que crê na Tua palavra. Nós somos um povo que crê nas Tuas promessas. Nós somos um povo que toma posse das Tuas promessas. Nós cremos que há uma palavra profética que já foi liberada da Tua boca, Senhor, sobre nossas vidas, e nós queremos viver debaixo dessa palavra profética. Nós queremos viver por essa palavra profética. Nós cremos, Senhor, que existe um propósito eterno, Senhor, um propósito eterno de restaurar todas as coisas a um estado ao qual o Senhor um dia no seu coração vislumbrou. Nós cremos nisso, Senhor. Nós queremos viver por isso. Nós nos apropriamos disso, Senhor.
Nós cremos que existe uma cultura do teu reino. Nós cremos que existe uma cultura do céu. Nós cremos, Senhor, que há um empoderamento para nós nesses dias que estamos vivendo, dessa pandemia mundial. Nós cremos nisso, que a tua igreja está empoderada, Senhor, que nós somos empoderados pelo Senhor a sermos agentes de milagres nessa terra, a sermos uma voz ativa, a sermos uma voz profética, a sermos uma voz positiva. Nós cremos, Senhor, que nós somos aqueles que trazem as boas novas, que trazem uma boa notícia diante de tantas notícias ruins, de tantos relatórios negativos, de todos aqueles que estão se levantando na mídia, em qualquer universidade, em qualquer escola, Senhor Deus, em qualquer área de influência. Nós cremos que nós somos aqueles que vamos influenciar essa terra. Nós somos aqueles, Senhor Deus, que nos levantamos como embaixadores do teu reino. Ó Pai querido, nessa noite, Senhor Deus, nós temos a coragem de nos levantarmos como intercessores e como profetas nessa geração, declarando e profetizando cura. Nós profetizamos que há cura nos hospitais, há cura nos leitos, Senhor Deus. O ar vai voltar aos pulmões daquele que não consegue respirar. Senhor, nós cremos e nós nessa noite declaramos cura sobre aquele que o médico já desenganou, aquele que a medicina disse que não tem mais jeito. Nós nessa noite, Senhor Deus, declaramos, Senhor Deus, profetizamos cura, prosperidade no lar daquele que está desempregado, no lar daquele que não está conseguindo ir trabalhar, Senhor Deus. Nós declaramos fartura, nós declaramos o milagre, nós declaramos o maná de cada dia, o pão de cada dia, na mesa do meu irmão, da minha irmã. Nós, Pai, nós declaramos salvação naqueles que estão perdidos, naqueles que nessa noite, Senhor Deus, estão à beira da morte e que precisam ainda tomar uma decisão contigo. Ó Pai querido, com coragem, nós, Igreja do Senhor, nós nos levantamos, Senhor Deus, profetizando cura sobre essa nação, sobre a esfera política, sobre a esfera, Senhor Deus, do nosso legislativo, do nosso, Senhor Deus, também do nosso judiciário, Senhor Deus. Nós nessa noite nós declaramos também o fim, Senhor Deus, da corrupção que assola o nosso país. Nós cremos que vamos ver isso ainda na nossa geração, nos nossos dias. Precisamos, Senhor Deus, nos levantar corajosamente como tua igreja, profetizando sobre essa cidade de Manaus, essa situação caótica da nossa saúde. Deus, nós cremos que isso vai passar, que isso já está passando, que essa situação já está sendo contornada e de que o Senhor já está abençoando o teu povo. Nós cremos nisso nessa noite e todos os dias da nossa vida. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai querido. Nós cremos na tua palavra e no teu poder. Amém, amém e amém. Querido, nós também queremos convidar você a participar da nossa próxima celebração, nosso próximo domingo. Que Deus esteja te abençoando. Não perca as nossas programações, não perca as nossas lives também, que você possa estar sendo abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Meu Deus, te adorarei. Deus, me apego a ti, rasgo meu coração, toma toda a direção. Como explicar teu amor, ou decifrar tudo que és? Pois quando penso em tudo o que já fez por mim, sei que a tua graça guiará. Ilumina o meu coração, como move as montanhas, mova o meu interior. Seguirei tua voz ao redor e olharei somente para ti, contemplando tuas maravilhas. Eu não temerei, confiarei, seguirei, se move em mim. Meu Deus, te adorarei. Deus, me apego a ti, rasgue o meu coração, toma toda a direção. Teus passos seguirei.